prazer estar participando do seu programa e poder falar um pouquinho, né, da minha Elvis mania e, bom, mostrar o Memphis também, um pouquinho dos objetos que eu sempre colecionei e depois coloquei, a hora que eu abri o Memphis, comecei a colocar tudo aqui dentro, né? Bom, eu não sei a partir de quando eu comecei exatamente a gostar do Elvis. Eu lembro exatamente quando ele faleceu, eu tinha 7 anos, e eu já senti muito a morte dele, né? Enfim. Quando a gente resolveu montar o Memphis, e a proposta era montar uma hamburgueria nos 50 e 60, na hora a gente pensou em Elvis Presley, porque é o marco dessa época, né? Tanto que aqui a gente tem primeiro os estudos preliminares, né, de como seria um Memphis, que um amigo meu, Edgar Pistelli, o arquiteto aqui de Santos, fez, e chamaria Elvis Still Alive, né, no estudo preliminar, né, que está aqui. Bom, enfim, tudo aqui no Memphis relacionado ao Elvis, principalmente, por exemplo, todos esses posters que tem aqui, com exceção desse tecido que foi dado por um frequentador, mas todos os posters eram do meu quarto, né? Cinzeiros que a gente tem aqui do Elvis, esse telefone que é da minha casa até, deixa eu tocar, que ele toca assim, né? Esse não fica aqui no Memphis, esse é da minha casa mesmo. Coleções que eu tenho do Elvis. Aqui só toca, a maioria, 90% da música que toca aqui dentro é Elvis. Enfim, o próprio nome, né, o Memphis, que é a homenagem ao Elvis, né, que é o lugar onde ele viveu mais tempo, onde fica Graceland. Então, no começo, a gente pensava em colocar Elvis Still Alive, que foi o primeiro nome que surgiu. Depois a gente achou que não podia vincular a hamburgueria com só o Elvis, que era uma hamburgueria anos 50, anos 60. Então aqui a gente tem o James Dean, a Merlin, mas realmente ele é a presença mais marcante aqui na hamburgueria, né? Até porque por eu gostar tanto dele. E depois foi surgindo outros nomes, até que eu sugeri o Memphis e foi super aceito. E eu acho que realmente foi o nome mais bonito, sei lá, que podia pegar mais, um nome curtinho, um nome mais fácil. Além de toda a decoração aqui voltada para os anos 50 e 60, a gente também tem uns drinks, né, que tem homenagens de que a gente homenageia algumas pessoas, dentre elas, lógico, o Elvis, né, é um dos homenageados. O drink do Elvis Presley, é feito à base de sorvete de morango, sherry, vodka e grenadine, tá? E é um dos drinks que mais saem na casa mesmo. Essa aqui é a nossa jukebox aqui do Memphis. O modelo dela chama Nostalgia, que é realmente um modelo usado na época, tá? A gente só coloca música aqui dentro anos 50 e 60, quer dizer que aqui no Memphis a gente só vai escutar esse gênero musical mesmo, tá? Muito Elvis, né? Tem aqui dentro, além de outras pessoas também, né? And my feet feel just like lead. You got my shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova. Aqui a gente tem o James Dean e a Merlin também, para homenageá-los também, que foram figuras super importantes nos anos 50 e 60 também. Tá? Então a gente tentou ser desse lado também o mais fiel possível à época, tá? O detalhe da guitarra, o gesso, que a gente também tentou fazer uma coisa diferenciada. Bom, além de eu adorar escutar o Elvis cantando, achar, pra mim, é o homem mais bonito que eu já vi, na minha opinião. Eu gosto muito, eu acho muito interessante a personalidade dele, que ele sempre foi uma pessoa autêntica, super diferente e com uma personalidade extremamente forte, né?
Eu gostava muito de ler sobre as biografias que fizeram dele, principalmente uma biografia chamada A Vida e Morte de Elvis Presley, que para mim é a mais verdadeira, que fala de várias curiosidades a respeito da vida dele, a relação dele com a mãe, que era uma coisa assim, muito diferente. Ele tinha uma paixão pela mãe e ele conservou essa paixão, e a mãe faleceu e ele conservou, por exemplo, o quarto da mãe intacto, da maneira como a mãe deixou no dia que a mãe faleceu. A relação dele com um irmão gêmeo que ele tinha, que morreu quando nasceu, que ele conversava com esse irmão durante a vida dele inteira e todos respeitavam isso. O que mais? Não sei, o jeito dele, o gosto dele exagerado para as coisas, ele gostava muito de algumas coisas, por exemplo, ele gostava muito de comer. Então ele gostava de alguma comida em especial, ele comia aquilo durante dias ou meses até ele não aguentar mais ver aquela comida na frente dele. E ele obrigava todos em volta dele a comerem aquela mesma comida. Quer dizer, isso as pessoas que acompanhavam ele em viagens contavam, relatavam esses fatos, né? Até por isso ele não gostava muito de bebida alcoólica, porque uma vez ele adorou um certo licor e comprou 12 garrafas do licor e bebeu as 12 garrafas. Quer dizer, ele ficou num fogo tremendo e não conseguia mais sentir cheiro de bebida alcoólica na frente dele. Quer dizer, então eu acho muito, sei lá, acho muito interessante essa personalidade dele, que realmente era um exagero em tudo, em remédios que ele tomava, em paixões que ele tinha. Ele queria colecionar armas, ele colecionava todas as armas, que comprava milhares de cavalos, de Cadillacs, quer dizer, tudo dele era um exagero. Ele não conseguia fazer uma coisa só, ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. João Bernardo, a hamburgueria ela ficou tão voltada realmente ao Elvis e ficou, acho que tão com a cara do Elvis, que tem até um dos maiores fã-clubes de São Paulo, que eles vêm aqui pelo menos 2 vezes por ano para comemorar no dia 8 de janeiro o nascimento e no dia 16 de agosto a morte do Elvis. Quer dizer, eles vêm, querem ficar aqui um pouquinho perto, vendo as fotos, os filmes que a gente passa durante a noite, o filme do Elvis. Aqui só toca, eu falei, 90% da música que toca aqui é Elvis. Quer dizer, então ficou um cantinho gostoso mesmo pra gente lembrar desse nosso rei do rock. Happiness will follow you everywhere you go. You can be. I got a woman, mean as she can be. Sometimes I think she's almost me and me. A black cat up, died of fright, 'cause she crossed his path last night. I got a woman, mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Kiss so hard, she blew my lips. Hurt so good, my heart just slipped. I'm seen with someone new. Don't be blue, don't you be blue. I'll be faithful, I'll be always true, true to you. There is only one, and you know. You know that I'd always be loving you. Bom, o mais interessante de toda a história é que ninguém lá na minha casa, meus pais, enfim,
ninguém era fã do Elvis Presley. Isso realmente foi uma paixão que começou, acho que comigo mesma, sem influência de ninguém. E uma das primeiras coisas que eu acho que eu comprei em relação ao Elvis, né, foi essa plaquinha preta escrito I Love Elvis. E depois eu comecei a ir comprando gravuras, comecei enquadrando. Quando eu vi, tinha uma parede inteira no meu quarto só de Elvis, plaquinhas e cinzeiros. Quer dizer, foi uma coisa que foi indo aos poucos, né? Eu tenho todas as músicas do Elvis, porque os originais não tenho, tenho coleções assim, entendeu? Mas eu acho que não falta nenhuma música do Elvis. Bom, eu comecei comprando os LPs, né, de vinil antigamente, e hoje em dia eu fico comprando as coleções, anos 50, anos 60 do Elvis. Eu acho que não tem nenhuma música dele, nem de filme dele, que eu não tenha, né, hoje. Bom, a música que eu mais gosto de ver o Elvis cantando, interpretando, é Suspicious Minds. Gosto também de Love Me Tender, gosto de My Way, gosto de I Will Lonesome Tonight, mas Suspicious Minds pra mim é imbatível. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word? O que eu mais gostei é o filme que a gente tem aqui, que é o Feitiço Havaiano. Gosto também A Volta de um Pracinha. Quer dizer, se for enumerar, ele tem mais de 35 filmes e posso garantir que 90% deles eu adoro. Outra curiosidade do Elvis que eu acho ele era loiro e pintaram o cabelo dele de preto e realmente ficou muito melhor, combinava muito mais com o jeitão dele, latino mesmo, de cantar. Bom, esse aqui é o mascote do Memphis, que anuncia as sugestões do dia aqui no Memphis. E hoje a nossa sugestão do dia foi o Elvis, especialmente o programa JB. Um beijão, João, e obrigada pela oportunidade. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Vocês viram que interessante? Bom, se você tiver alguma coisa interessante, uma coleção desse tipo, entre em contato com a gente.